Estes são os dois álbuns de fotografias construídos pela avó Delmira. Eles devem ser datados de 1950, 1960. Há fotografias de até 1960. Muitas delas são antigas. Eu vou simplesmente selecionar as que eu posso reconhecer as pessoas. Isso com a ideia de deixar para nossos filhos e netos uma ideia de quem foi quem na nossa história. Além disso, há um vídeo que está no YouTube com a localização da casa onde a avó morava, que eu visitei há uns 10 anos atrás. Mais uma fotografia do avô em uniforme militar de honra, parece. Isso deve ser ano de 1920, 21, 22, antes de casar. Ele tinha bastante orgulho da sua apresentação pessoal e da vida que ele tinha levado, né? Ele deve ter vivido uma vida de muito sucesso, porque ele sempre se deu bem nos trabalhos dele, na compra dos carros e tudo, né? Essa é uma fotografia do avô João, estimado, disso deveria ser 1940, 1945, com base nas outras fotografias que há mais adiante. Esta é outra fotografia do avô João, certamente em Portugal, quando ele estaria servindo o exército com base no uniforme que ele está usando. Essa é outra fotografia do avô. Dá para ver que, como galã de cinema, né? A calça era listrada, com colete, chapéu, estilo Clark Gable do Rodolfo Valentino. Era o estilo da época, sapato branco. Ele era bem esmerado no seu gosto. O colete tem correntinha, e é uma fotografia de estúdio, né? Então, para memórias. Esta é outra fotografia do avô João, certamente em Portugal, quando ele estaria servindo o exército com base no uniforme que ele está usando. E esta é a fotografia que eu me referi antes. O avô João é o que está agachado atrás. Essa é a família com quem ele viajou. E está escrito na fotografia Syracuse, dia 20 de junho de 1920. E do outro lado está escrito fotografia tirada em piquenique com a letra dele. Então isso é 20 de junho de 1920 no estado de Nova York. Fotografia do avô João, certamente tirada em estúdio de fotografia, e certamente pela apresentação nós devemos estar falando de 1918, 19. Antes da viagem aos Estados Unidos. E essa é outra da mesma série, onde ele está com um revólver na mão. 2 revólveres, não parecem. Está com cartucheira, com faca, facão, né? E fumando cigarro ao estilo dos cowboys daquela época. Também deve ser 1918 a 20, porque isso aqui deve ter sido em Syracuse também, pelo teto da casa que está atrás. É o típico de armazém de cereais. Esta é a fotografia que fundamentalmente começa a vida deles, o avô João, a avó Delmira, e a criança é o filho Antônio. E claramente a avó está esperando uma criança. Essa fotografia deve ser de 1928, começo de 1928, que o tio nasceu em julho. Fotografia bem formal, foi tirada no Brasil já. O pai Antônio já tinha pelo menos uns 4 anos e meio de idade nessa época. Essa fotografia tem que ser de aproximadamente ano 1932, 31,
a avó Delmira, o avô João, o pai Antônio e o tio Francisco, que nessa época deve ter pelo menos uns 4 anos de idade. Dá para ver que eles, como imigrantes, estavam vivendo num bairro operário muito simples. Eles estavam começando a vida no Brasil, pelas roupas dela e pelas roupas dele, né? Esse era o começo, e a traseira é um prédio de uma fábrica, tem que ser uma fábrica, um estilo de uma fábrica. Esse era onde eles vieram, era o Brás, era o bairro do Brás, onde eles começaram a vida. Esta é uma fotografia do tio Francisco e do pai Antônio. Isso devia ser 1934, 35. Essa é a fotografia do meu pai Antônio quando criança. Eu acredito que a criança que está embaixo do braço dele é o tio Francisco. Isso deve ter sido tirado em 1938, 39, e devia ser os amigos de infância no Brás, onde eles foram criados. Essa fotografia do tio Francisco, quando ele tinha uns 20 anos, isso deve ter sido tirado em 1948, 1950. Essa é a única fotografia que eles aparecem desse jeito, um pai Antônio, tio Francisco. Isso deve ser 1943, 44, outra vez é no bairro do Brás. O tio devia ter uns 17, 18 anos e o pai devia ter uns 23, 22, 23. E a avó. Essa é da avó Delmira e do avô João. Isso deve ser mais ou menos 1945, 1950. Essa fotografia foi tirada na casa que precedeu ao sobrado que existe na Rua dos Trilhos, 1532. As janelas identificam. Essa fotografia é interessante. Essa deve ser mais ou menos 1934. Entre 36 e 38, assumindo que nessa época o pai Antônio tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. O tio seria a criança que está sentada no estribo do carro, o avô João e a avó Delmira, enfatizando o carro que eles tinham naquela época. Em 1938 ele já tinha um carro que tinha 1 ou 2 anos de vida, era importado, era um carro de primeira classe, como sempre foram os carros que o avô tinha. O avô chegou a ter 3 carros. Em 1955 ele tinha carros com 1953, 1952, todos importados, e todos eles trabalhavam na praça, né? Ele trabalhava na praça, o tio e meu pai Antônio também trabalhavam na praça nessa época. Na praça quer dizer motorista de táxi. Esta é a avó Delmira. Isso aqui deve ter sido tirado mais ou menos em 1945, ela devia ter uns 40 anos nessa época. E ela não estava na casa da Moca, isso aqui devia ser na casa que eles tinham no Brás. Essa é a avó Delmira, com a mãe Clarice. Isso deve ser 1945, 1946. Esta é uma fotografia da família em piquenique. O avô João, a avó Delmira. A moça que está sentada eu não reconheço, mas a criança que está nas mãos dela deve ser o tio Francisco. Ele deve ter uns 5 anos de idade. E o pai Antônio é aquele que está segurando o taco, que deve ter pelo menos uns 10 anos de idade. Então isso deve ter sido tirado em 1935 aproximadamente. Essa é a fotografia do tio Francisco. Essa fotografia foi tirada certamente no bairro do Brás, antes que ele mudasse para Moca, pelas paredes traseiras.
E sempre os dois cachorro estilo linguiça, Bockhound. Essa é a fotografia pai Antônio, mãe Clarice. Isso deveria ser 1948, no ano que eles casaram. Não, eles casaram em 1947. Essa é a avó Delmira, com a mãe Clarice. Isso deve ser 1945, 1946. Essa é a fotografia do Caio, com o Bob, o cachorro que nós tínhamos. E aí deve ser 1954, 1955 para referência. A tia Glória e a Margarida, elas deviam ter uns 20, uma 20, outra 22 anos de idade, eram bem jovens ainda. E certamente o tio já estava namorando com ela. Fotografia do tio com os dois cachorros, a mesma coisa, isso devia ser no bairro do Brás e devia ser verão. Esse é o pai Antônio com um dos Chevrolets que o avô tinha, quando ele trabalhava na praça também. Como disse anteriormente, o avô chegou a ter 3 carros importados, um Chevrolet 51, esse deve ser 49, perdão, esse aqui deve ser Chevrolet 49, e um outro que o tio dirigiu também por um tempo, e no fim eles acabaram vendendo. Com o resultado da venda dos carros, eles reformaram a casa na Rua dos Trilhos. Aí o avô já estava aposentado e os filhos já estavam em outros caminhos, né? Essa fotografia é tirada em novembro de 1951, 15 de novembro de 1951, eles estão em piquenique. Pai Antônio, tia Glória, eu, tio Francisco, a avó Emília, a Dirce. Aqui por detrás é a mãe Clarice com o Caio, recém-nascido em 1951. Ele devia ter 4 meses nessa época. A Dirce, o Vinícius, a avó Delmira e o avô João.